Boa noite, bom dia, boa tarde, você que está assistindo agora a videoaula à noite, ou assistir amanhã, ou à tarde, que está disponível no nosso canal no YouTube. Infelizmente, semana passada eu tive um imprevisto, não teve como realizar a gravação, mas estamos aqui hoje na nossa quinta aula, vai ser a nossa aula final, para cumprir o nosso propósito inicial desse tema, que surgiu durante a aula do pastor Esaú, aula ótima sobre caráter. Lá, assiste lá, volta um pouquinho, no último curso, pastor Esaú, sobre caráter, sobre formação de caráter, o caráter cristão, a diferença de um caráter cristão e um caráter mundano, que foi sensacional, foi uma aula muito... como eu vou dizer, foi muito edificante para a nossa vida, nós acompanhamos, e durante a aula do pastor Esaú surgiu esse no nosso coração, tanto meu, do pastor Esaú, de trazer essa aula para os novos convertidos, que é muito difícil. O início da caminhada, você começar a entrar neste novo mundo, um novo mundo que você sai do mundo mundano e entra no mundo espiritual, em que é muito difícil você sair num patamar terreno, um patamar da maioria, que segue suas vontades carnais, e você entra agora no mundo que segue as vontades do nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, às vezes, há alguns conflitos em que dá necessidade de ferramentas, nós aqui estamos trazendo ferramentas para que você possa passar a fazer essa transição do novo nascimento. Amém? Hoje na nossa quinta aula, pode passar a nossa quinta aula, vamos estar fechando, nós vamos estar falando agora um pouquinho sobre maturidade espiritual e dons espirituais, tá bom? Pode passar. Então, vamos 2 tópicos, crescimento espiritual e dons espirituais, tá? Nossa quinta aula. O crescimento espiritual é o resultado natural. Nós vamos de uma aula, que a santificação, nós temos nossa quarta aula foi sobre santificação. O crescimento espiritual, a santificação é o processo natural, do novo nascimento. Você nasce de novo, então o novo nascimento traz essa necessidade da santificação. E o crescimento espiritual é o resultado da santificação. Quanto você mais santo, mais separado, nós fomos na última aula, santificação é a separação, é a divisão do mundo do espiritual, e caminhar em direção a uma vida plena em conformidade com os ensinamentos de Cristo. O crescimento espiritual é o amadurecimento e o fortalecimento da fé. É a manifestação das virtudes cristãs. Então, você passa pela santificação. Quanto mais santo, mais maduro, mais solidificado, mais fortificado na fé, e você consegue, muito mais fácil, não digo que seria fácil, mas com mais desenvoltura, porque nunca é fácil. O pecado é bom, o pecado é gostoso. Se você disser para mim que não é, é mentira. A cervejinha no final de semana é bom? É bom. É pecado? Aí é outra discussão. Mas a Bíblia diz que é bom nos abstermos, até para testemunho. Então, mas mais fácil você vai passar por certas dificuldades que adentram em nossa vida diária, todos os dias. O diabo está ali nos tentando, está ali nos fazendo provar a nossa fé. Então é muito mais fácil, vai ser muito mais resiliente a nossa vida, nosso caminhar com Cristo. Pode passar. 2 Pedro 3, 17, 18 diz: vós, portanto, amados, sabei isto, que de antemão, guardai-vos do que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
a ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Pode passar. Maturidade espiritual. Ao crescer espiritualmente, os novos convertidos se tornam mais maduros na fé. Faltou o N aqui. E capacitados para enfrentar os desafios da vida cotidiana e para lidar com as dificuldades que surgem ao longo do caminho, da caminhada cristã. Se tornam mais confiantes e perseverantes na obra do Senhor. Deixa eu botar para cá que está atrapalhando. Obra do Senhor. Então, a maduridade espiritual é um processo natural. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você tem a natureza de Cristo, mais você tem intimidade com o Espírito Santo, mais próximo você está do Pai. Então, com isso, você se torna um homem mais próximo, né, mais em conformidade com a vontade de Deus. E nós vimos já quais são as ferramentas para que você consiga a maturidade espiritual. Oração, jejum, leitura da palavra, meditação, porque não basta você ler, você tem que meditar, aplicar, ou seja, aplicar na sua vida aquilo que você leu na palavra, naquilo que você, às vezes o pastor, né, o pregador aqui, traz para você, e muitas vezes, né, entra por um ouvido e sai por outro, e você não aplica. Então ela nada mais é do que uma palavra lançada ao vento. Mas nós temos que aplicar em nossa vida os ensinamentos. Com isso você vai perceber, né, que sua vida vai se transformando através de quem? Quem é o agente que nós já falamos anteriormente? O Espírito Santo. Quanto mais liberdade nós damos ao Espírito Santo, mais ele vai trabalhar em nossa vida. Isso é fato. Amém? Pode passar. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 14, 19 e 20. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. O que quer dizer aqui? Né? Quando Paulo fala, não quero ser menino, ou seja, não quero ser levado facilmente pelas paixões. Não, uma criança, você fala com ela, ela faz birra. Você fala com uma criança, muitas vezes você quer falar uma coisa séria, mas ela leva na brincadeira. Então, tem muita gente assim. Né? Você tem até, eu já falei, tem pessoas que você vai falar com ela, você tem até medo de conversar com ela. Às vezes você vai querer fazer uma instrução, você quer fazer até uma repreensão, você fica meio receoso para saber como é que a pessoa vai receber. Né? E nós temos que ser maduros para receber, muitas das vezes, de Deus a repreensão. Né? Não sermos ovelhas rebeldes, mas sermos ovelhas obedientes. Primeiro a Deus, depois a pastor e nossa liderança. Então tem muitos lindos dentro da igreja que não quero mais ser, eu só obedeço, eu já falei isso anteriormente, só obedeça a Deus, não obedeça a homem. Está errado. Se Deus colocou uma liderança, né, se você se pôs debaixo de uma ordenança, uma liderança, você tem que honrá-la. Você tem que obedecer. Né, eu já falei sobre isso também. Né, muitas pessoas chegam na igreja, e eu acho muito sério isso para mim, uns princípios, né, um exemplo, podemos até depois trazer uma aula sobre o que é pecado, o que é violação ao que é pecado, o que é princípio, né? Quando você tem pecado, você se arrepende. Você se arrependeu, Deus te perdoa,
e segue-se a vida. Não peques mais. Mas quando você viola princípios, não adianta você se pedir perdão. Você tem que retornar aonde foi violado esse princípio e ir lá restaurar o altar. Restaurar aquele princípio que foi quebrado. E é muito complexo, né? Quando a pessoa chega na igreja e fala, pastor, eu quero congregar aqui nessa igreja. E você se coloca, o pastor olha para você, você entrou debaixo de uma autoridade espiritual. Você entrou debaixo de uma cobertura espiritual. E essa cobertura espiritual não pode ser quebrada por qualquer coisa. Ah, não gostei dessa igreja, vou embora. E vai embora para outra igreja. E não adianta você sair daqui, eu estou dizendo por experiência própria, sair para outra igreja sem antes você pedir liberação. Isso é um princípio espiritual. Quando você está debaixo de uma autoridade, não adianta você tentar quebrar essa autoridade por rebelião. Não pode ser quebrado por rebelião. A gente vai falar um pouco também sobre rebeliões, sobre disserções. Mas quando você sai daqui, você tem que pedir liberação. Volte aqui, volte aonde você quebrou este princípio e se restaure o altar. Peça perdão ao seu líder, à sua cobertura espiritual, para que ele te libere, para você poder entrar debaixo de outra cobertura espiritual. Porque senão nada vai dar certo na sua vida. Mas isso aqui é o quê? Ser maduro. Não ser melindre, não ter malícia. Dentro da igreja tem muito melindoso. Não pode, tem que ser servo, ovelha. Ovelha obediente. Amém? Pode passar. Vamos adiantar porque está corrido hoje. Dons espirituais, né? A maturidade espiritual vai trazer o quê? Naturais. Manifestação de quê? Das virtudes. Virtudes é o quê? Dons. Dons espirituais são capacitações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo aos crentes em Cristo, para que possais cumprir a missão de Deus na terra. Eles são manifestações da graça e do poder de Deus, que visam glorificar a Deus, edificar a igreja e evangelizar o mundo. Pode passar. Atos 2. 2 e 2. Dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu o som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Por quê? Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Caladócia, e romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que isso que dizes? E outros zombavam e diziam: estão cheios de mostras. Pode passar. Volta então, volta por favor, filha. E aí eu vou passar depois aqui. Aqui é o Pentecostes. Nós vamos falar logo depois sobre variedade de línguas e dom de línguas. Né? São dentro do mesmo dom, mas são coisas um pouco distintas.
Porque muitos dizem, né, que vai passar. Pode passar, filha. Passa de novo. Isso. Vamos falar um pouquinho que é o batismo com o Espírito Santo. As duas principais doutrinas, né? Ou seja, as duas principais batistas são a teologia batista e a teologia pentecostal. São as duas principais que a gente não ficar, porque a gente não tem tempo para poder discorrer tudo. Elas concordam em muitos aspectos sobre os dons espirituais, mas tem algumas diferenças. Uma das principais diferenças é sobre o batismo com o Espírito Santo e a evidência inicial deste batismo. Os batistas entendem que o batismo no Espírito Santo é um ato único e simultâneo, a conversão. Eles não creem que haja uma evidência inicial específica desse batismo. Alguns batistas até entendem, né, que os dons espirituais cessaram após o período apostólico. Passa o outro, bem, pentecostal, a gente direto. Os pentecostais entendem que o batismo com o Espírito Santo é uma evidência distinta e subsequente à conversão, pela qual o crente recebe uma plenitude do Espírito Santo para capacitá-lo para testemunhar com o poder. Eles creem que a evidência inicial do batismo é o orar em línguas estranhas. Esse batismo é a evidência determinante para o batismo com o Espírito Santo. Por que eu li direto para vocês? Por quê? Porque existem as duas doutrinas. A gente conversou anteriormente, né, que a gente falou sobre o batismo, né, o pentecostal, ele entende que são dois atos distintos. Né, o batismo no Espírito Santo é o batismo da conversão, quando você aceita Cristo e o Espírito Santo passa a habitar em você, né, restaurando a aliança quebrada, a aliança que foi partida lá no Éden, a separação entre Deus e o homem, que você já conhece, que Adão pecou, né, a Eva comeu do fruto da árvore do bem e do mal, e deu também a Adão, tentada pela serpente, e Deus ali repartiu e expulsou Adão e Eva do paraíso, ali pelo pecado, houve a separação. Com a morte de Cristo, houve uma restauração desse pacto, e quando você aceita Cristo, você é limpo do pecado e o Espírito Santo passa a habitar em você. Né? Ele passa a habitar e começa a transformação através do novo nascimento. Né? O agente, como já falamos, o agente é o Espírito Santo, que passa a habitar em nós e começa a fazer uma transformação de dentro para fora. Né? A gente começa a ter um novo nascimento. E quando é batizado com o Espírito Santo, aí sim, é aquele revestimento de poder, né, aquele revestimento especial, e você começa a manifestar o quê? As virtudes do Espírito Santo. É a manifestação externa daquilo que já foi feito internamente. Né? O Espírito Santo é como eu já dei até um exemplo, né? Um copo que a gente diz muita gente, que é o mais simples para entender, é um copo com água, que você bota a água ali, o Espírito Santo, até a boca. O batismo com o Espírito Santo é aquela gota a mais que transborda, né? Você faz manifestar o Espírito Santo que está dentro de você. Né? Através do quê? Dos dons espirituais. Os dons espirituais. Então, para os batistas, né, que é as duas principais doutrinas, diz que não, é uma coisa só. Quando você aceita Cristo, você recebe o batismo no Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. As duas coisas. Sem evidência. Não tem que falar em orar em línguas. Não tem que orar em línguas. Então, você recebe o Espírito Santo, você pode manifestar os dons a qualquer momento. Alguns até entendem que não tem mais. Tem alguns batistas mais tradicionais que dizem, não, a gente aqui, a manifestação dos dons espirituais era só para a época dos apóstolos, até para poder testemunho, né? Aquela primeira evidência, né? Aquele primeiro start do cristianismo, né? Para dar notoriedade ao cristianismo. Para nós pentecostais, não. A gente ainda crê que o Espírito Santo continua a se manifestar na igreja. Por quê? Porque é para a edificação do quê? Nossa, não, a edificação da igreja. Os dons não é para o agente. Nós somos meras ferramentas, nós somos meros vasos, nós somos meros transmissores da vontade de Deus através dos dons, manifestação do Espírito Santo. Volta um pouquinho, vem, para que a gente ver os dons. Volta. Aí. Os principais dons, né, são... Porque a gente não limita o Espírito Santo. O Espírito Santo pode agir como ele quiser. O Espírito Santo pode agir como ele quiser. O Espírito Santo é liberdade, ele é o agente, ele é aquele manifestador.
Então ele limita o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, a somente só os dons. Não, ele pode agir do jeito que ele quiser. Ele pode agir do jeito que ele quiser. Como ele quiser, ele é o Senhor da igreja. Muitas vezes, não, tem que ser esse aqui, o modo dele é esse aqui. Né? Mas não é, às vezes a gente pega o Espírito Santo e bota na caixinha, mas não é. Isso aqui é só uma exemplificação que Paulo trouxe para que a igreja entendesse quais são as manifestações. Tá? Olha, os dons são diversos, já começa assim, os dons são diversos. Os pais do Espírito Santo é o mesmo, ele é o principal, ele é o agente. E também a diversidade dos serviços. Mas o Senhor é o mesmo. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Proveitoso para quem? Para a igreja. Porque a uns é dado, mediante o Espírito Santo, a palavra de sabedoria. A outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outros, no mesmo Espírito, a fé. A outros, no mesmo Espírito, dom de curar. A outros, operação de milagres. A outros, profecias. A outros, discernimento dos espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realizar todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Pode passar. Pode passar. Pode passar bem. Volta, por favor. Aí. Vou começar pelo... mas não é a primeira palavra de conhecimento. Não, vamos começar pela variedade de línguas, porque é o mais controverso. Amém? É a capacidade, variedade de línguas, é a capacidade sobrenatural de falar em uma língua que não se aprendeu naturalmente, seja ela humana ou angélica. Um exemplo bíblico desse dom é o caso dos discípulos que no meio do dia de Pentecostes foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E alguns dos povos que estavam ali se maravilhavam, porém tiveram os que diziam que eles estavam cheios de monstros. Atos 2. Então vamos discernir variedade de línguas, de oração em línguas. Temos que fazer uma diferenciação. As pessoas acham muitas das vezes, né? O Pentecoste houve ali, falar em línguas, oração em línguas. Não! No dia de Pentecostes foram todos os dons. Naquele dia ali, não foi, falaram em línguas, não. Teve todos os dons, teve teve discernimento de espíritos, teve profecias, teve cura, teve renovação da fé, teve todos os dons foram manifestos naquele momento. Alguns que estavam ali ouviram o quê? A variedade de línguas. Outros que estavam ali, que achavam que cheio de monstros, porque estavam falando línguas que não eram humanas. Línguas que não estavam catalogadas. Esta é orar em línguas. Alguns já vi dizer, não, o línguas aqui tem que ser uma língua que, mas é uma língua que você não conhece aqui, mas pode ser conhecida lá no Japão, você fala o japonês, você fala o inglês, você fala o coreano, você fala, são variedade de línguas no mundo, né? Língua indonésia, língua indígena, né? São várias línguas que estão, mas ali estavam todos os dons manifestos. Mas vai dizer, porque estavam falando, porque é a maior evidência, porque necessitava que Pedro fizesse a sua primeira explanação do evangelho, em que 3.000 almas se converteram. Por quê? Porque ali havia o quê? Vou falar variedade de línguas. Tá bom? Então, vamos botar na nossa cabeça. Não estava só ali falar em língua, estavam todos os dons que foram manifestos na mesma data. Então, houve o batismo do Espírito Santo, houve aqueles que profetizaram, houve aqueles que curaram, houve a renovação da fé, discernimento de espíritos, variedade de línguas, dom de milagre, curas,
houve uma manifestação gigantesca. Uma coisa, 120 pessoas reunidas no lugar. Tá? Pode passar, por favor, bem. Então, vamos colocar isso na nossa mente, tá? Então, havia ali variedade de línguas e também oração em línguas. E que eles viram oração em línguas e estão cheios de gosto. Estão todo mundo bêbado. Orar em línguas é a capacidade sobrenatural de falar uma língua desconhecida pelo falante, mas pode ser compreendida por alguém que tem o dom de interpretação das línguas. Não estamos falando aqui de intérprete, né? Igual você vê lá o professor falando inglês, tem lá o intérprete que transcreve para português. Não, ali é uma interpretação espiritual. Eu já vi interpretação de o dom de interpretação de línguas. É uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, uma coisa sobrenatural, é muito edificante. Tá? Esse dom é usado para edificar os cristãos e levar a igreja a uma adoração a Deus. Eu botei aqui, mas era para trás, tá? Que o último avivamento que nós tivemos foi da Rua Azul. Alguém já ouviu falar sobre isso, né? A Rua Azul foi um movimento pentecostal em Los Angeles, na Califórnia, em 1906 ao 1909. O reverendo africano John William J. Winter, salvo engano, né, que fez essa movimentação na Rua Azusa, né, que nós conhecemos, que foi a renovação do pentecostalismo, né, a renovação de falar línguas, porque tinha havido um grande esfriamento no século passado, e aqui houve nosso último grande avivamento, foi na Rua Azusa. Eu botei ela para estar junto com o dia de Pentecostes, mas não tinha espaço, eu botei aqui. Tá bom? Mas é isso aqui, irmãos. Mas esse aqui, orar em línguas, ele tem umas peculiaridades. Por quê? Porque é um dom mais edificante para a igreja. É um dom, é educação para a igreja, mas em principal, a interpretação é para a igreja. Orar em línguas é pessoal. A pessoa falar em línguas, orar em línguas, né? Eu falo falar em línguas não, oração, porque a Bíblia diz que o Espírito, ele clama a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo que você necessita, aquilo que você às vezes não consegue pronunciar, né? O Espírito Santo vai te fazer clamar a Deus pela necessidade, muitas das vezes em línguas. Muitas vezes em línguas, o Espírito Santo está clamando a Deus por sua vida. Então é muito importante, né, você orar em línguas. Ah, mas é evidência você falar em línguas com o batismo do Espírito Santo? Gente, pessoal meu, não estou dizendo, semana da igreja, do pastor, pode ser outra coisa diferente. Eduardo, é evidência. Eu sou muito retraído aquela situação que já aconteceu comigo, né? Que está na igreja ali, eu querer falar em línguas, né? Aconteceu comigo, querer falar em línguas, e por vergonha, não, será que é? E você fica na dúvida, será que é, será que não é? E você terminar o dia, a pessoa fala para você, a pessoa está olhando para você, né? Vai dizer, você foi selado com o Espírito Santo. Eu não acredito no selo com o Espírito Santo. Você é batizado ou você não é batizado. Basta você dar liberdade ao Espírito Santo, né? Se você tem vontade de falar em línguas, fale em línguas, porque o Espírito Santo está dentro de você. Quando você aceita Cristo, né, você recebe o Espírito Santo, começa a produzir o novo nascimento, você começa a se converter, você começa a chegar diante de Deus, e é só mais um passo. Né? Os batismos com o Espírito Santo nada mais é do que mais um passo. É mais uma evolução na sua conversão. É mais um passo, porque é sempre o novo nascimento, santificação, manifestação de dons. É um processo. Então, falar em línguas, o Espírito Santo é você. Você não precisa alguém botar a mão para cima de você para você receber o Espírito Santo, porque já está em você. Se você tem vontade de falar em línguas, fale em línguas. Você vai ver que vai começar a fluir. Né? As pessoas que... Eu fui batizado tomando banho. Olha que interessante. Eu tomando banho, estava ali, estava adorando a Deus, estava cantando. Daqui a pouco fluiu. Pessoas estão orando em casa sozinhas, ninguém dentro do quarto. São manifestos, não é batizado. Ele fala batizar, mas para mim é uma manifestação, porque o Espírito Santo está de você. É só botar para fora. Então, se você tem vontade de falar línguas, fale em línguas. Se você crê em Cristo, se você sabe que o Espírito Santo habita em você,
manifeste. É só isso. Assim, assim, para mim, Eduardo, falando Eduardo, é isso. Não tem que alguém botar a mão em você, alguém que tem aquela unção. Vem o pastor hoje para vir hoje para ungir, para batizar com o Espírito Santo está em você, é só se manifestar. Pode passar. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. E em mistério, em espírito, fala em mistério. O que fala em línguas desconhecidas, como eu falei, edifica o quê? A si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí Paulo está fazendo uma comparação entre os dois. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa interpretá-las. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que faleis, pois, orei com o Espírito, mas também oreis com o entendimento. Cantareis com o Espírito, mas também cantareis com o entendimento. Muitas pessoas falam, isso aqui porque Paulo está avisando para não orar em línguas. Não! Paulo estava dando uma ordem para ter uma organização no culto. Imagine só você, se todo mundo começasse a falar em mistério. Todo mundo começasse a orar em línguas. Ia ser uma bagunça, ninguém ia se entender. É o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Uma manifestação tremenda do Espírito Santo, muita gente falando em línguas, e muitas vezes não tinha palavra. Já foi igreja que foi isso, era uma confusão, ninguém se entendia. Todo mundo falando mistério. Quem chega aqui, imagine só. Chegar alguém na igreja, está todo mundo falando mistério. O novo professor que nunca entrou na igreja. Olha aqui, mas esse aqui é um lugar de maluco. Aqui é um lugar de maluco, caramba. Eu não vou entender. Mas é o quê? Ele fala o quê? Edifica a si mesmo. Paulo não está repreendendo, Paulo está só trazendo um entendimento. Edifica a si mesmo. Olha a necessidade, Paulo não está dizendo assim, não ore em línguas, não. Ore em línguas. Por quê? Ora em língua edifica quem? A si mesmo. Tá bom? Pode passar. Interpretação de línguas. Eu botei essa aqui também para a gente poder entender. É a capacidade sobrenatural de traduzir o sentido ou o conteúdo de uma língua desconhecida para uma língua conhecida. É a interpretação de línguas estranhas. É a tradução sobrenatural do sentido ou do seu conteúdo. Ela deve acompanhar, ser acompanhada da oração em línguas na igreja, para que haja edificação. Eu já vi interpretação de línguas. É lindo, eu já falei, né? Lindo, é muito, muito bonito. É muito edificante, né? A pessoa está falando em língua, a outra está interpretando. Cara, é muito lindo. Né? Por isso que Paulo vai dizer, olha só, vamos ter uma organização? Né? A pessoa fala em línguas, é bom que alguém interprete. Para quê? Se ela falar alto, alguém tem que interpretar. Se não, fale baixinho ou fale no momento oportuno. Nossa igreja tem esse momento oportuno. Pastor, tem hora aqui que chega, né filha? Né, Graciane? Pastor, não, deixa a igreja pegar fogo. Pastor Júlio roda, né? Meu irmão Jorge dança, meu irmão chora. É uma coisa linda de se ver. Mas tem um momento certo. O pastor da organização, o pastor é regente, né? O regente do culto, ou quem esteja dirigindo, né? Às vezes não é o pastor, é quem está dirigindo o culto. Ele é o regente, vai ver o momento exato e que deixa a igreja se manifestar. Aí tem o irmão dança, o outro, o pastor Júlio roda, o pastor Esaú lá também, dá os glórias dele lá no cantinho. O irmão vai chorar, o outro vem aqui pedir oração, renovação da fé. Vamos ver, profecia acontece. É uma coisa linda de se ver, mas tem o seu momento. Tem o seu momento. Não é para não falar em língua. Está dizendo assim, fale em línguas, porque edifica a si mesmo. Mas quem interpreta ou quem profetiza, edifica toda a igreja. Pode passar, a gente ganha tempo. Eu queria que todos falassem em língua. Olha o que eu falei. Quero que todos falem. Quer que todo mundo fale. Mas muito mais que profetizem. Porque o que profetiza é maior do que fala em línguas.
a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, que fareis, pois, irmãos, quanto vós juntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretações. Faça tudo para o quê? Edificação. Se traz confusão, não é Deus. E se alguém fala em línguas desconhecidas, faça isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja quem interprete. Né? Então, vou falar para vocês, Paulo nunca restringiu falar em línguas estranhas, só que tem que ser ordem, decência. Se houver interpretação, mais edificante é essa, porque a interpretação, muitas das vezes, é o quê? É uma palavra de revelação ou de conhecimento. Tá bom? Pode passar. 3. Dom da palavra de sabedoria é a capacidade sobrenatural de receber e transmitir uma porção da sabedoria divina em uma situação específica, problema ou decisão. É diferente da sabedoria humana ou natural, que se baseia na experiência ou no raciocínio. A palavra de sabedoria revela o propósito ou o plano de Deus para uma determinada circunstância e orienta o crente a agir de acordo com a vontade de Deus. Uns exemplos: Pedro diante da multidão, Estevão diante do sinédrio e Paulo no discurso de Areópago, perdão. Então, essa palavra de sabedoria é aquela palavra que você... Gente, que iluminação! Né? Você precisa de uma decisão em que você já buscou tudo, você já tentou de tudo, mas falta o quê? Aquele toque sobrenatural, né? Aquela palavra de conforto. Não é uma revelação, não é revelação. A gente vai falar sobre do conhecimento, mas aqui é aquele, como vou dizer, aquele conselho que só quem tem uma intimidade com Deus pode dar. Por isso que é muito importante, aqui nós temos o conselho pastoral. Você vai entrar em contato lá, nós temos lá na folhinha, entrar em contato com a secretária e vai marcar. O pastor Paulo e a pastora Déia vão estar aqui te atendendo, vão tirar um dia, um tempo, para conversar com você. Trazer para você a orientação de quem? De Deus. Porque de Deus eles recebem. Se você está debaixo de uma autoridade espiritual, né? Quando você está debaixo de uma autoridade espiritual, você tem que quê? Se render, não vou se render porque seria uma coisa assim, mas está o quê? Aberto a receber dele conselho. Muitas vezes dá muita coisa errada na nossa vida, que a gente vem muitas vezes, pergunta o pastor, pergunta ao irmão que você tem confiança, ele te dá um conselho e você vai lá fazer errado. Aí culpa Deus? Não. Porque você tomou agiu da sua própria vontade. Isso está errado. Confie no seu pastor, confie no seu líder. Porque se você confiou a ele a sua cobertura espiritual, Deus vai honrar essa cobertura espiritual. E quando ele falar para você, não vai ser ele, vai ser o quê? A sabedoria direta de Deus. Então, essa é a palavra de sabedoria. Porque Pedro, quem é Pedro? Pescador, ignorante, mas quando ele fala, naquela dia da multidão, no dia de Pentecostes, 3.000 almas se convertem. Estevão, diante do sinédrio, calou o quê? Publicanos, fariseus, saduceus que estavam ali diante dele. Quem era Estevão? Um jovem diácono. Paulo, que discursou diante de quem? Dos filósofos gregos. Olha que só o centro, Atenas. Em Atenas era o berço da cultura grega, da sabedoria da época, né, dos grandes filósofos. Paulo escalou, fazendo um discurso no altar do Deus desconhecido. Olha que sabedoria, ele viu lá um altar, chegou lá, viu um altar lá, altar do desconhecido, tinha altar para tudo, de Atena, Zeus, todos os deuses.
Para não esquecer um Deus, né, aquela milhares de deuses, vou botar um autorzinho aqui. Se a gente esquecer que há um Deus aí, se a gente esquecer um Deus, que aqui seja representado. Paulo chegou, olhou, opa, Deus conhecido é esse aqui é meu lugar. E faz um discurso diante dos filósofos. Pode passar. Dom da palavra do conhecimento ou revelação. Aí sim. É a capacidade sobrenatural de receber e transmitir um fato ou uma informação que existe na mente de Deus, mas que o homem não poderia conhecer por meios naturais. Diferente do conhecimento humano ou natural, que se baseia na observação e no estudo, conhecimento revela o fato ou informação oculta ou desconhecida para o benefício ou correção do crente ou da igreja. Pedro, que diante de Ananias e Safiras revelou o pecado deles de mentir o valor da propriedade que haviam vendido. É a palavra do conhecimento ou da revelação. Dom de visão. Dom da palavra do conhecimento e da visão. Dom de visão, dom de sonho. Palavra de conhecimento ou de revelação. É algo que está oculto, algo que está escondido. Algo que ninguém poderia descobrir por mera observação. Lembra, o pastor chega aqui, ó, Deus me revelou algo que vai acontecer, Deus me revelou que você está passando por determinada situação, Deus me revelou que Deus está te curando de uma doença que você ainda nem sabe. É o quê? Revelação, conhecimento. Conhecimento do quê? Do que está oculto, do que está escondido, do que está bem sobrenatural. Então, esta é a palavra da revelação, palavra do dom do conhecimento. Está lá, de visão, dom de revelação, né? O sonho, está aqui, é um dom do conhecimento, ou da revelação, aquilo que está oculto, atual e futuro. Pode passar. O dom da fé é a capacidade natural de crer e confiar em Deus, além da medida do comum da fé salvadora. É diferente da fé humana ou natural, que se baseia na evidência ou na probabilidade. A fé sobrenatural transcende as circunstâncias adversas e as limitações humanas. É esperar o impossível da parte de Deus. Exemplo, Paulo e Silas na prisão. Tinham sido chicoteados, tinham sido humilhados, estavam presos. O que eles fizeram? Vamos cantar? Paulo e Silas, até o pastor Júlio gosta muito, né? Paulo e Silas na prisão, né? Que ele cantava com o pastor, com o evangelista Felipe, Luiz Felipe, né? Ficou famoso na igreja aqui. Paulo e Silas na prisão, né? Lembra com a música? Né? É o dom da fé. É você crer além das circunstâncias. É uma fé que muitas vezes você não entende. Já percebeu aquela vez que você está tudo errado, cara, você não vê a solução, mas você tem uma fé assim, cara, caramba, ainda que não dá, mas cara, eu estou tendo uma fé, né? Eu estou tendo uma alegria, estou tendo uma situação que está tudo errado, mas não sei o que aconteceu, minha fé está uma coisa que foge ao meu entendimento. Né? Uma fé que você está tudo errado, uma fé que está totalmente fora do que você espera, do natural, mas você está confiante em Deus. Nada te abala, nada te tira do teu propósito. Então é o dom da fé. É uma fé que transcende, né, aquilo circunstâncias. Caramba, né, já percebeu, a gente muitas vezes, né, está tudo errado, mas, cara, eu estou com uma alegria no meu coração. Pô, eu sei que está tudo errado, mas eu sei que Deus vai me dar vitória. Esse é o dom da fé. É uma fé que transcende. Pode passar. Dom de cura. É a capacidade natural de restaurar a saúde física de alguém que está enfermo ou ferido. Exemplo, cura do coxo de nascença na porta do templo. Pedro e João. Pedro e João vai descer o templo, lá tem um coxo, que ele pede esmola, e Pedro diz, olha, vira para ele, olha para mim, olha para a gente, olha para nós dois. Olha, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Cura dos enfermos na ilha de Malta, né? Que Paulo
né? Chega lá depois do naufrágio, ele é picado, a gente fala sobre dom de cura, dom de milagres, mas ele impõe a mão. Bom, Jesus, a Bíblia diz que se botasse todas as curas e milagres de Cristo, não daria livro no mundo para poder escrever todos, né? Mas eu quis botar o dos apóstolos, né? Os dois principais, que é o paralítico, né? Logo depois do Pentecostes, né? Atos 3, Enéas, paralítico há 8 anos, curado por Pedro, e a cura dos enfermos da ilha de Malta, em que eles curaram. Foram só esses? Não, foram milhares de curas. Mas eu botei só essas 3 para exemplo, né? O dom de cura é o dom de restaurar a enfermidade. Pode passar. Dom de milagres é a capacidade sobrenatural de realizar um ato que contraria as leis naturais e as expectativas humanas. É diferente do milagre humano ou natural, que se baseia na consciência ou na sorte. Opa, milagre não é sorte. Ah, tive sorte. Não. Ah, eu vou ganhar na Mega Sena. Pô, milagre! Não, vai na Mega Sena não é milagre. Né? Tem muito crente jogando na Mega Sena. Opa, Deus vai fazer um milagre, eu vou ficar milionário. Não, não é sorte. Entendeu? Diferente do milagre humano, se baseia na consciência ou na sorte. Não é sorte. Milagre não é sorte. Exemplo, morte de Ananias e Safira. Né? Deus, ali, Pedro, né? Ele teve foi 2 João manifestos. Deus da palavra do conhecimento, da revelação, que revelou o pecado. E logo depois eu para você, um milagre, em que Pedro revelou a morte dos 12, eles morreram aos pés do altar. Ressurreição de Docas, né? Por Pedro. Ressurreição de Eutílico, que havia caído da janela e morrido, por Paulo, em Clode, né? O menino estava lá, Paulo pregando praticamente quase o dia todo, o cara dormiu na janela, não vigiou, né? Não vigiou, pum, caiu lá embaixo e morreu. Aí Paulo falou, não, morreu na minha pregação? Não, que isso? Pô, como é que eu vou jogar fora o que eu fiquei quase o dia todo pregando? Não, volta aqui, volta para a vida. Paulo mordido por uma víbora, em Clode, né? Ele foi mexendo na tal assim, a víbora mordeu, todo mundo, vai morrer. Paulo sacudiu assim a serpente, jogou ela no fogo, ela queimou, e até disseram, poxa, ele é filho de Deus. Mas o quê? O dom de milagres. É aquela maravilha, aquela coisa que fala, cura do câncer. É dom de cura? Sim, mas é o dom de milagres. Por quê? Não existe hoje medicina, não existe cura para o câncer. Não existe cura para o câncer. Existe cura para o câncer? Não. Existe tratamento. Mas a pessoa curada do câncer é o quê? Um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Tá bom? Pode passar. Dom da profecia é a capacidade sobrenatural de receber e transmitir uma mensagem divina para a pessoa ou um grupo referente ao presente e ao futuro. Ela comunica a mente e o coração de Deus para o seu povo. Tem como propósito exortar, consolar e edificar. Qual é a diferença do dom de profecia para o dom de palavra de conhecimento ou revelação? O dom de conhecimento e revelação é ele vai fazer uma revelação, até faço uma retificação. Na última, quando eu falei, ele falou que é presente e futuro. Não, é passado, algo que aconteceu e você escondeu, algo que está presente em que você às vezes não sabe ou esconde, ou algo futuro que você não conhece, mas vai acontecer. A profecia é diferente. Por quê? Porque é algo que Deus está escondido, o quê? Em Deus, para a igreja ou para uma pessoa. Diferente do conhecimento, que é algo que é nosso, oculto, a profecia é algo que está oculto em Deus, que Deus quer revelar. É algo que está oculto em Deus, mas que Deus quer revelar. Diferente do dom de conhecimento, é algo que nós escondemos e é trago
à tona, né? A profecia é algo que está em Deus e traz a conhecimento. Tá bom? É algo que está oculto. Apocalipse é uma revelação e também tem uma profecia, pois revela a condição das 7 igrejas da Ásia Menor e anuncia a antecedência, o que vai acontecer no plano divino, na história humana, né? Plano divino na história humana. Né? Como eu falei, Apocalipse, que a gente vai estudar de Apocalipse, a gente divide em 3 partes, né? As que são, o que é, que são, e depois dessa vão acontecer. A revelação é as 7 igrejas. Nós vamos ver as 7 igrejas menores. As que é, vai falar assim, uma revelação de Jesus. Vai mostrar Jesus como ele é realmente. Vai ver uma forma mundana. Paulo, no 1 e 2, vai ver Cristo, né, o ser glorificado. Cristo glorificado, né, como ele realmente é. Tudo que foi revelado ao homem, Cristo como 100% homem, 100% Deus. Mas vemos ele na sua forma humana. Quando 1 e 2 vai dizer assim, vai mostrar ele como a forma de Deus, ele como Deus. Né? Paulo vai dizer cabelos brancos como a neve, pés lá tão reluzente, seu rosto como o sol, né? Sua couraça. Vai mostrar Jesus como ele é. No 3, 4, vai falar sobre a revelação das igrejas. As 7 igrejas da Ásia Menor. Vamos ver o quê? Uma revelação, porque aquilo estava acontecendo. Mas a partir do 3 até o 22, vamos ter o quê? Uma profecia. Por quê? Está escondido em Deus aquilo que vai acontecer, está determinado para acontecer, e ele é profetizado por quê? Por João, na ilha de Patmos. Entendeu? Então o Apocalipse é uma revelação, palavra de conhecimento, mas também é o quê? Uma profecia. Por isso que eu botei ele aqui no dom de profecia. Pode passar para a gente fechar? Seguir com amor, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente profetizar, porque o que fala em línguas desconhecidas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém entende. E em espírito fala em mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. O que fala em línguas conhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica o quê? A igreja. Entendeu? Então, uma revelação muitas vezes para a igreja. Pode passar. Discernimento do Espírito. Opa, isso aqui também é bom. É a capacidade sobrenatural de se distinguir entre espíritos que estão por trás das manifestações espirituais, de revelar a origem natural do espírito envolvido. Ele protege o crente e a igreja dos enganos, dos ataques do inimigo e confirma as obras genuínas do Espírito Santo. Exemplo, jovem de espírito de adivinhação de Paulo. Né? Paulo entra lá, tinha uma menina que ia atrás dele, Paulo pegando, e a menina atrás dele dizendo, olha, ouvi porque são homens santos, ouvi porque é a palavra de Deus, ouvi porque não sei o quê. E na verdade era o quê? Um espírito de adivinhação, que estava tentando ali enganar. Mas Paulo virou para ela, arrependeu. Então, isso é muito importante para a igreja. Aconteceu uma história que a gente foi para o monte uma vez, né? Chegamos lá, tinha um grupinho, e foi um pastor bem conhecido, homem de Deus, né? Perdão, presbítero, conhecido de Deus, homem de Deus. Tal. Eu reunindo, tinha um grupinho assim que a gente não tinha visto, estava um movimento meio estranho, mas daqui a pouco ele veio, né? Entrou na roda, e na hora que uma das meninas foi levantar para profetizar, ele arrependeu. E ela deu um voo. Quando ela mandou este digo, o presbítero repreendeu, está repreendido. Ela deu um pulo para trás, cara, parecia que você dando um soco no peito dela assim, que ela voou para trás assim, aí caiu bem desnorteada. E ele falou, olha, demônio, aqui tu não tem vez, aqui tu não fala. Ela ia profetizar no meio da igreja, no meio do grupo de oração. Ia trazer confusão, ia trazer o que? Engano. Mas o quê? Pelo espírito da revelação. Né? Pelo espírito de discernimento. Tem muita gente que vem com atos bons para a nossa vida, mas na verdade são armadilhas do inimigo.
Dom do Espírito, às vezes você vai receber uma coisa, muitas vezes acontece, né? Vem com todo carinho, eu fiz para você um bolo, né? Fiz para você um doce. Mas aquilo dali, o quê? É um feitiço. Por isso que às vezes tudo que nós recebemos, nós temos que o quê? Orar. É boa a intenção? Boa. Você não conhece o coração, você achando que é boa. Mas ali tem o quê? Um trabalho. Então nós temos sempre que recebemos alguma coisa de alguém. Já aconteceu muito, que eu já participei muito de oração, né, e visita em lares, que quando você chega lá, Deus revela que algum material que ela recebeu ali, que está dando legalidade para o inimigo na casa dela. Você tem alguma coisa ali que não está condizente com a vontade de Deus, e muitas vezes você tem que se livrar daquilo, porque aquilo está dando legalidade na vida. Na casa dela, na casa da pessoa, na vida da pessoa. Isso é o quê? Discernimento dos espíritos. É que Deus te revela que alguma coisa na sua vida está dando legalidade para o quê? Para o inimigo. Esse é o discernimento do espírito. Dentro da igreja. Não é qualquer pessoa que você bota no púlpito, não. Tem pessoas que estão com a vida toda errada, estão com a vida toda suja, toda pecaminosa, sendo levado para o inimigo e dá o púlpito para ela. Em vez de ela trazer edificação para a igreja, ela traz confusão. Traz maldição para a igreja. Então, tem o quê? É um dos principais donos da igreja, é esse aqui, ó. Discernir os espíritos. Não é toda pessoa que tem aparência de boa, ela é boa. Não é todas as pessoas que têm aparência de santos são santos. Nem todas as pessoas que parecem ser homens de Deus são homens de Deus. Porque essa menina veio para de Paulo 3 dias dizendo, eles são homens de Deus. Ouvi-os, porque eles têm a mensagem de Deus. E é o quê? Um espírito maligno. João 4:1. Amados irmãos, não creiais que todo espírito, não creiais a todo o espírito. Provai-os se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Você tem visto aí, gente, quantos falsos profetas que estão levando o dinheiro do povo, que estão enganando o povo, um novo evangelho. É um novo evangelho. Eu recebi de Deus uma profecia, eu recebi de Deus uma palavra, eu recebi de Deus um ministério. Aí você pergunta, está onde na Bíblia? Não, se for uma revelação direta de Deus, não existe isso. Toda a revelação tem que estar dentro da palavra. Se não estiver da palavra, corre. Porque toda a doutrina está na palavra. Se houver qualquer doutrina fora da palavra, ela é anátema. Ela é maldita. Então foge dessas visões, revelações. Pergunta para ele, onde está na palavra? E não, Deus me deu uma revelação. Opa, então corre dele, porque é falso profeta. Pode passar para a gente fechar? Conclusão. Os dons espirituais são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo na vida dos cristãos, que visam edificar a igreja e glorificar a Deus. Eles não são méritos ou habilidades, mas graças concedidas por Deus conforme a sua vontade e propósito, para a edificação de quê? Da igreja, e sinais ao mundo das grandezas de Deus. Romanos 11:29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isso dói, né? Então não se baseie na santidade de alguém pelos dons. Não se baseie na santidade de alguém pelos frutos. Porque o homem santo, ele tem frutos, ele não tem dons, porque dons não é para ele, dons é para a igreja. O dom é para a igreja. O dom não é para a glória do homem. O dom não é para a grandeza do homem, mas para a glória de Deus. Então, o dom, a profecia, não é seu, é da igreja. A visão não é sua, é da igreja. Tudo é para a igreja. Então, se o homem está usando os dons para se glorificar, eu sou profeta, desconfie do profeta. Eu vou lá revelar o culto profundo escondido. Foge dele.
porque é da igreja. Um homem que tem os dons espirituais, ele é humilde. Não humildade de andar sujo, mas humilde de dependência exclusiva de Deus. Não se baseie porque é sem arrependimento. Porque é para a igreja, é só uma mera ferramenta. Mas se você quer saber se um homem é homem de Deus, se uma mulher é uma homem de Deus, uma mulher de Deus, veja os frutos de arrependimento, os frutos do Espírito. Se tem paz, se tem gozo, se tem mansidão, temperança, domínio próprio. Esses são homens de Deus. Mas isso aqui, não se baseie, tá bom? Pode terminar para a gente terminar. Muito obrigado. Estamos terminando aqui nosso curso. Espero que tenha edificado a sua vida como edificou a minha. Peço desculpas se houve algum erro, algum engano, mas estamos aqui tentando aprender primeiramente com Deus. Primeiramente com Deus, né? Porque sem Deus a gente não é nada. Sem Deus a gente não faz nada. Tá bom? Mas se Deus assim me permitiu, espero que tenha levado para vocês um pouquinho, só um pouquinho, né? Desse pouco conhecimento que tenho. Você vai ver cursos aí maravilhosos, mas dentro da minha humildade, minha dependência de Deus, espero ter edificado a sua vida, tá? Espero que você, se você não viu os outros cursos, volte lá, são 5 aulas, volte no Pastor Exalto também, tá? Vamos ter continuidade, né? Acho que o próximo agora vai ser outro pastor, né? Que vai dar aula, vamos estar vendo ainda, mas espero que esses cursos, né? O Pastor Paulo nasceu no coração do Pastor Paulo, né, para a edificação da igreja, né, para ter uma igreja mais fortificada, uma igreja mais consciente, né, e Pastor Paulo nos trouxe essa visão, nós abraçamos essa visão, né, como nosso líder espiritual que é, e espero que tenha edificado a sua vida, que esteja edificando a sua vida, que tenha trazendo um pouquinho mais do conhecimento, da vontade de Deus para a sua vida, nessa caminhada que muitas vezes é muito difícil, tá? Novo convertido da igreja, dessa nova realidade, tá bom? Quero estar orando por você, agradecendo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar diante de Ti, dentro da Tua igreja, nesta videoaula. Senhor, que entra nos corações, trazendo um pouquinho mais de revelação, um pouquinho mais de conhecimento, que venham crescer na graça e no conhecimento de Ti, Senhor. Que venham ser homens maduros, mulheres maduras, dentro da Tua vontade e do Teu querer, Senhor. Por isso, toma cada um nas Tuas mãos, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Sei que eu falo muitas vezes enrolado, falo muito rápido, não é bom? Mas a gente busca melhorar sempre, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Amém.